Olá, bem-vindos ao canal Adoro História. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal. O termo Antiguidade Clássica refere-se a um longo período da história da Europa que se estende aproximadamente do século VIII a.C., com o surgimento da poesia grega de Homero, a queda do Império Romano do Ocidente no século V d.C., mais precisamente no ano 476. No eixo condutor desta época, que a diferencia de outras anteriores ou posteriores, estão os fatores culturais das suas civilizações mais marcantes, a Grécia e a Roma antigas. Localização: a Grécia antiga compreendia uma região chamada Elade e ocupava o sul dos Balcãs, Grécia continental, a península do Peloponeso, Grécia península, as ilhas do Mar Egeu, Grécia insular, além das colônias na costa da Ásia Menor e no sul da Península Itálica, Magna Grécia. Divisão da história da Grécia. A história da Grécia é dividida, pelos historiadores, em 4 períodos principais: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico. Período pré-homérico. O período pré-homérico corresponde ao apogeu e à decadência da civilização cretense, que se desenvolveu em Creta, a maior ilha do Mar Egeu. Essa ilha era povoada por tribos que, provavelmente, tenham vindo da Ásia Menor. Durante esse período, outros povos dirigiram-se à Grécia, os aqueus, que se estabeleceram na Grécia continental e também na ilha de Creta. Os aqueus dominaram os cretenses por volta de 1400 a.C., dando origem à civilização creto-micênica. Além dos aqueus, os jônios e os eólios também chegaram à Grécia. De todos esses povos, o mais importante foi o dório, com características guerreiras, que deram novo rumo à história grega. Os dórios destruíram a civilização creto-micênica e conquistaram a Grécia. Esses acontecimentos anunciaram um novo período da história da Grécia, o período homérico. O período homérico. A partir das invasões dórias teve início um período muitas vezes chamado de homérico, porque o conhecimento que se tem da sociedade grega da época se deve, em grande parte, a 2 poemas, a Ilíada e a Odisseia, atribuídos a Homero. A Ilíada narra a guerra de Troia, e a Odisseia, as aventuras do herói grego Ulisses, Odisseu, em sua viagem de volta à Grécia após a conquista de Troia. Há muita discussão sobre a autoria desses poemas. Muitos estudiosos defendem que Homero nunca existiu e que esses teriam sido obras do passado coletivo grego, tendo sido transmitidos oralmente de geração em geração. Com a invasão dória, um novo modelo social se implantou. A produção passou a ser de subsistência, com exploração da mão de obra familiar, auxiliada por uns poucos assalariados e escravos. A arte e a escrita desapareceram, o artesanato decaiu. As armas de bronze finalmente trabalhadas foram aos poucos sendo substituídas por artefatos grosseiros, feitos de ferro, e o sepultamento em magníficos túmulos foi substituído pela cremação simples. Nesse período a população passou a se organizar em pequenas comunidades, cuja unidade básica era a família. Essa forma social é chamada de genos. Cada geno possuía seu próprio líder, seu culto religioso e suas leis. Com o passar dos tempos, os genos foram se ampliando e acabaram dando origem a um outro tipo de organização da vida social e política, a polis, ou cidade-estado, que foi a característica do período seguinte da história grega. Período arcaico. O período arcaico inicia-se com a reunião dos genos em unidades políticas maiores, chamadas polis ou cidades-estados. Nesse tipo de organização não existia um governo único, cada cidade-estado tinha suas leis, seu governo, sua economia e sua sociedade própria e independente. O palácio do governo e os templos eram construídos em uma colina fortificada, a Acrópole. As polis gregas possuíam uma arquitetura parecida. Na parte baixa ficava uma praça, a Ágora, onde aconteciam as assembleias dos cidadãos e as transações comerciais.
Era também onde os juízes da cidade julgavam os criminosos e onde se realizavam os festivais de poesias e os jogos praticados em honra aos deuses. As duas polis mais importantes foram Esparta e Atenas. Esparta, uma cidade militar. Esparta foi fundada pelos dórios por volta do século IX a.C. Situava-se em uma região chamada Lacônia. As condições naturais da região onde ficava Esparta eram muito áridas, o solo montanhoso e seco dificultava o abastecimento da cidade. Essas condições adversas levaram os espartanos a conquistar terras férteis por meio de guerras. O poder em Esparta era exercido por um pequeno grupo ligado às atividades militares. Apenas uma minoria participava das decisões políticas e administrativas, os esparciatas, que se dedicavam única e exclusivamente à política e à guerra. A vida em Esparta girava em torno da guerra. Os espartanos temiam que os povos que haviam conquistado se rebelassem, temiam também que os escravos se revoltassem. A necessidade de garantir o poder dos esparciatas e o medo de que ideias vindas de fora colocassem em xeque esse poder faziam com que as viagens fossem proibidas e os contatos comerciais fossem quase inexistentes. Esparta fechava-se em torno de si mesma, impondo aos seus habitantes um modo de vida autoritário e de subordinação aos interesses do Estado. A agricultura, o artesanato e o comércio eram praticados pelos periecos, uma camada de homens livres, mas sem direito de participar da política em Esparta. Os escravos eram chamados de ilotas, pertenciam ao Estado e trabalhavam para os esparciatas. Os jovens eram educados pelo Estado. Desde os 7 anos deixavam as casas de suas famílias e se dirigiam para locais de treinamento militar. Atenas e a democracia, o avesso de Esparta. Atenas, hoje a capital da Grécia, localizava-se no centro da planície ática, às margens do mar Egeu. Foi o avesso de Esparta, teve uma vida urbana e aberta às novidades. A atividade comercial foi a base de sua economia e os atenienses praticaram intenso comércio com diversos povos. A sociedade ateniense era dominada pelos eupátridas, que eram grandes proprietários de terras. Contudo, o poder dos eupátridas era constantemente desafiado pelas camadas menos favorecidas e pelos comerciantes, que exigiam maior igualdade de direitos. E por que esses segmentos desafiavam o poder dos eupátridas? Os pequenos proprietários, muitas vezes sem recursos, viviam constantemente ameaçados pela escravidão por dívidas. Já os comerciantes, artesãos e assalariados urbanos, que eram chamados demiurgos, estavam excluídos das decisões políticas da polis e também queriam participar delas. O resultado dessas pressões constantes foi uma reforma nas leis feita por Solon, um juiz ateniense. Por essa reforma, foi abolida a escravidão por dívidas e foi ampliado o direito de voto, de acordo com a riqueza que cada um possuía. Porém, as reformas de Solon só beneficiaram os comerciantes ricos. O resto da população continuou excluída das decisões políticas da polis. A situação em Atenas não era nada calma com a pressão constante dos excluídos. Além disso, a cidade foi dominada pelo tirano Pisístrato por mais de 30 anos. Com o fim da tirania, foi Clístenes, um aristocrata preocupado com os problemas das camadas populares, o responsável por uma nova reforma. Ampliou a participação e o direito de decisão política para todos os cidadãos atenienses, isto é, todos os homens livres e nascidos em Atenas, maiores de 18 anos. A cidade foi dividida em demos, um tipo de distrito que elegia seus representantes para a Assembleia. Esta, por sua vez, escolhia as pessoas que iriam integrar o conselho, responsável pelo governo da cidade. Continuavam excluídos da polis os estrangeiros, as mulheres e os escravos. Como você pode observar, os benefícios da democracia ateniense estavam reservados somente aos cidadãos, o que é diferente da democracia dos nossos dias. A educação em Atenas era bastante diferente da adotada em Esparta.
Os atenienses acreditavam que sua cidade-estado seria mais forte se cada menino desenvolvesse integralmente suas melhores aptidões. O ensino não era gratuito nem obrigatório, ficando a cargo da iniciativa particular. Os garotos entravam para a escola aos 6 anos e ficavam sob a supervisão de um pedagogo, com quem estudavam aritmética, literatura, música, escrita e educação física. Interrompiam os estudos apenas nos dias de festas religiosas, e, quando completavam 18 anos, eram recrutados pelo governo para treinamento militar, que durava cerca de 2 anos. As mulheres de Atenas estavam reservadas apenas às funções domésticas. Os pais tratavam de casar logo as ilhas adolescentes, as quais, após núpcias, ficavam sob o domínio total dos maridos. Nesse mundo masculino, ficar em casa e em silêncio era o maior exemplo de virtude para representantes do sexo feminino. O governo nas cidades-estados. As cidades-estado gregas conheceram a maioria dos sistemas de governo existentes hoje. Atenas e Esparta, que sempre foram rivais, podem servir de exemplos para estudarmos os tipos de governo que existiram nas demais cidades. A monarquia foi o regime político inicial em todas as polis gregas, todas elas foram, pelo menos inicialmente, governadas por reis. Além de governarem as cidades, os reis também desempenhavam funções religiosas, atuando como sacerdotes e representantes dos deuses. Na cidade de Esparta o governo era exercido simultaneamente por 2 reis e dele participavam 2 assembleias, a Apela, formada por representantes do povo, e a Gerúsia, um conselho de anciãos. O poder dos reis espartanos era limitado, magistrados dos conhecidos como éforos vigiavam suas atividades. As leis em Esparta foram elaboradas por Licurgo, o legislador que transformou a cidade em um estado militarista. Outro sistema conhecido pelos gregos foi a oligarquia, em que o poder ficava dividido entre pessoas que pertenciam às famílias mais importantes de uma cidade. O termo oligarquia significa governo de poucos. Em algumas cidades, os governos oligárquicos foram derrubados pela força. Aqueles que assumiam o poder em seguida eram conhecidos como tiranos. A tirania, governo dos tiranos, se estabelecia e se mantinha no poder por meio da força. O ostracismo. O reformador Clístenes implantou uma lei em Atenas determinando que qualquer cidadão que ameaçasse a segurança da cidade poderia ser condenado ao exílio por 10 anos, isso era chamado de ostracismo. A lei procurava evitar que se repetisse um governo tirano em Atenas. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal.